Amados irmãos e irmãs, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? É sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Quero pedir aos amados irmãos e irmãs que continuem orando por mim, continuem orando pela minha saúde, que estou com alguns problemas de saúde, estou me recuperando aos poucos e preciso muito das orações dos irmãos, certo? Que Deus abençoe a todos os irmãos. Amados irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, e dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Estamos estudando sobre a comunidade de Tiatira, sobre a igreja em Tiatira, sobre a carta destinada, à igreja de Tiatira. Então quero que os irmãos abram suas Bíblias em Apocalipse capítulo 2, versículo 19, que diz: Eu conheço as tuas obras e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as últimas obras são mais do que as primeiras. Então, amados irmãos e irmãs, como é que nós podemos entender aqui essa passagem? Veja o que diz: Eu conheço as tuas obras. Ou seja, o Senhor Jesus conhecia as obras dos cristãos em Tiatira, da comunidade de Tiatira. Jesus conhecia suas ações. Isso mostra, como diz a própria Escritura, que a fé opera pela caridade. Veja bem, amados irmãos. Então, é longe de nós pensarmos numa fé, apenas numa fé emotiva, apenas numa fé vazia, apenas numa fé infrutífera. Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então veja bem, somos salvos pela graça mediante a fé. Mas essa fé é evidenciada na nossa vida através das nossas obras, certo? É por isso que Tiago vai mostrar a importância da fé e das obras, porque a fé sem as obras é morta, é inválida, não tem eficácia alguma. Amém, amados irmãos e irmãs? É isso que nós precisamos entender. Então veja bem, o Senhor Jesus diz: Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé. Veja, as tuas obras, o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé. Veja, o teu amor. Veja, a igreja de Éfeso faltava o amor. Porém, Jesus encontrou essa virtude na igreja de Tiatira. Veja, amados irmãos. Então veja bem, ele diz: e o teu serviço? Veja, é justamente o serviço que inclui aqui justamente as ações, o serviço à obra de Deus, o serviço a Deus, o serviço à causa do reino, o serviço ao próximo. Então veja, eu conheço as tuas obras, o teu amor e o teu serviço e a tua fé. Veja, é interessante que o apóstolo Paulo vai dizer, ele vai falar das virtudes teologais na sua primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13. Ele fala das virtudes teologais como sendo a fé, a esperança e a caridade. E a maior dessas virtudes é a caridade. Veja, porque a fé, ela opera pela caridade. Então é isso que nós precisamos entender. Então veja bem, amados irmãos. E a tua paciência. A paciência, como diz o nosso amado apóstolo Paulo, a paciência, ela gera a perseverança. Veja, a tua paciência e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Então veja, nós vemos que a igreja em Tiatira, ela era uma igreja, ela não era uma igreja morta, ela era uma igreja ativa, porque era uma igreja que tinha ações, era uma igreja que tinha obras. Veja, amados irmãos e irmãs, e jamais podemos confundir
obras da fé com obras legalistas. Não podemos confundir. Veja, as obras da fé, elas são importantes e elas cooperam com a fé, certo? Veja, em Efésios, vamos lá para Efésios para que nós possamos entender o que diz o amado apóstolo Paulo. Algumas pessoas pegam essa passagem desconectada e não levam em conta o contexto. Efésios 2, veja o que Paulo diz. Efésios 2, do 8 até o 10. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso. Salvação é pela graça por meio da fé. Isso é verdade. E isso não vem de vós, ou seja, não é mérito nosso, é dom de Deus. Então veja, não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas veja bem, amados irmãos. Aí o versículo 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Então, entendeu, amados irmãos? Somos salvos pela graça mediante a fé. E isso não vem de nós, não é de obras meritórias, certo? Mas é um dom de Deus. Mas veja bem que, na verdade, nós somos feituras em Cristo, novas criaturas em Cristo, criados para as boas obras. Então, nós fazemos as boas obras justamente porque fomos salvos. E essa salvação é evidenciada na nossa vida através das nossas obras. Se você é um cristão e não pratica boas obras, você nunca foi salvo. Amém? Então, amados irmãos e irmãs, que Deus abençoe a todos vocês, que todos possam crescer cada vez mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.